Bem-vinda a mais essa aula do Instituto CNV Brasil. Meu nome é Liliane Santana e hoje eu vou acompanhar vocês no tema sentimentos. Para começar, eu queria que você refletisse na pergunta de como você se sente quando alguém te pergunta como você se sente. Quais são os desafios que você encontra em procurar os seus sentimentos? Toma 2 minutos, pausa o vídeo aí um pouquinho e toma 2 minutos para você fazer isso, eu te espero. Ok. Sentimento é um tema por si só já um pouco tabu. Quando a gente vai conversar sobre ele, a gente tem a sensação de que a gente não deveria entrar muito fundo ou então que é melhor conversar sobre outra coisa. Já perceberam isso? E o principal motivo da gente trazer isso, na verdade são três principais motivos disso acontecer. O primeiro é que a gente associa que falar sobre sentimentos é muito vulnerável e ser vulnerável é uma coisa fraca. O segundo motivo é que a gente não tem vocabulário suficiente. Já reparou que ninguém foi alfabetizado em relação aos sentimentos? Já ouviu falar de alfabetização emocional? Ou não? Eu também nunca tinha ouvido falar e na verdade é uma coisa que a gente não aprende quando criança. Palavras que descrevem aquilo que a gente realmente está sentindo. Nos falta vocabulário para dizer alguma coisa. E o terceiro ponto é que a gente tem muitos julgamentos relacionados às palavras que são os sentimentos. Ou seja, quando eu falo que eu tô com raiva, eu já julgo imediatamente que eu não deveria estar com raiva. Hoje eu vou trazer para vocês os sentimentos na maneira formal da CNV. E aqui a gente não distingue sentimentos de emoções. Talvez você encontre essa distinção em outras teorias. Mas a gente tem uma lista de sentimentos única, onde cada palavra descreve algo que está se passando com a gente. A principal coisa que a gente precisa perceber sobre os sentimentos são que os sentimentos são mensageiros. E a gente nunca parou para se relacionar com sentimentos dessa maneira. A gente acaba se relacionando com sentimentos como sendo bons ou ruins. Eles vêm e trazem um desconforto, ou então eles vêm e trazem um mega conforto. Já reparou? Só que por trás desse conforto ou desse desconforto, eles trazem uma mensagem de que uma coisa é importante para mim e está sendo atendida, ou uma coisa é importante para mim e não está sendo atendida. Então imagina que você está fazendo um trabalho e você precisa entregar ele no prazo e não entregou. E aí te vem um sentimento forte de frustração. Esse sentimento ele vem com uma mensagem, e a mensagem é que é muito importante para você, de repente, o reconhecimento por esse trabalho. Ou é muito importante para você o compromisso com as pessoas que falaram com você daquele prazo. Percebe como essa mensagem ela tá bem clara, mas por detrás desse sentimento? Os sentimentos, vocês vão perceber que eles são excelentes mensageiros. Só que eles só vão largar você até que a mensagem seja recebida. E aí é onde está a questão. Eles são ótimos mensageiros, mas eles não são tão bons executores. Se esses sentimentos não forem escutados, vai chegar uma hora que eles vão ser tão grandes que eles vão explodir. Já reparou aquele momento em que você sente que você tá cheio de sentimento e o sentimento mesmo que tá agindo e não você? Isso acontece muito, tanto com criança, tanto com a gente, e é porque o sentimento está querendo fazer a mensagem chegar. E isso funciona também para coisas positivas. Imagina que você pegou esse mesmo trabalho e você mandou esse trabalho no prazo correto e você recebeu um super parabéns. Aí vem aquela sensação de alegria, orgulho, e essas emoções vêm te mostrar que de repente é muito importante para você ser reconhecido. Ou que é muito importante para você o compromisso. Ou a segurança de que aquele trabalho vai te dar. E aí é onde a gente consegue começar a encontrar a relação do sinto, porque é importante para mim. Não mais a gente fala da emoção como sendo causada por algo que me aconteceu. Já reparou que a gente se relaciona com a emoção às vezes assim? Eu sinto porque alguém me fez algo, ou eu sinto porque isso aconteceu? E não, a gente passa a entender que, na verdade, a emoção acontece porque algo é muito importante para mim. Eu sinto porque me importa. A partir do momento em que a gente começa a ver os sentimentos como mensageiros, a gente começa a tirar essa distinção que a gente fazia antes de sentimentos bons ou sentimentos ruins e começa a se relacionar com a verdadeira importância que esses sentimentos trazem pra gente.
a clareza que eles trazem daquilo que é realmente importante para nós. Quando a gente começa a entrar no mundo dos sentimentos e procurar verdadeiramente descrever o que a gente está sentindo, a gente encontra alguns desafios. E o primeiro deles é a diferença entre sentimentos e pensamentos. Você já reparou que alguém, quando te pergunta assim, como você está sentindo? A gente tende a responder, eu sinto que as coisas deveriam estar melhores. Ou então, eu sinto que eu deveria estar trabalhando mais. Já reparou isso? Essa é uma tendência que a gente tem para fugir de encontrar aquelas palavras que verdadeiramente descrevem o que a gente está sentindo. Sentimento tem uma palavra. Eu me sinto triste, eu me sinto frustrado, eu me sinto com raiva, eu me sinto com medo. O sentimento ele é descrito sempre por uma palavra. E essa é uma ótima maneira de você pensar se você está indo descrever um pensamento ou, na verdade, se você está realmente entrando em contato com seus sentimentos. Quando você encontra essa palavra, você tem mais clareza da mensagem que esse sentimento está trazendo para você. Por isso é tão importante. A questão é que quando a gente começa a encontrar essa única palavra, a gente se encontra com mais um desafio, que é uma super pegadinha, que são os pseudo-sentimentos. A gente começa a encontrar palavras que descrevem uma ação ou algo que aconteceu, ao invés de realmente descreverem aquilo que se passa com a gente. Por exemplo, eu me sinto desrespeitado. Desrespeitado envolve uma ação de que alguém tenha me desrespeitado, percebe? Necessariamente tem uma outra pessoa envolvida nessa situação. Sentimento, ele é só meu. Ele descreve uma única palavra do que está acontecendo comigo. Então, nessa situação em que você se viu desrespeitado, o que realmente apareceu aí? Quais os sentimentos que apareceram? Pode ser que você tenha sentido tristeza ou pode ser que você tenha sentido raiva. Percebe como a mensagem dessas duas emoções elas são diferentes para cada situação? E cada pessoa também vai se sentir de determinada forma para uma situação como essa de desrespeito. Outra pegadinha que a gente encontra também muito pelo caminho é a gente fazer diagnósticos com uma palavra, ao invés de a gente falar sobre sentimentos. Por exemplo, eu me sinto incapaz. Incapaz está, na verdade, fazendo um diagnóstico sobre mim mesmo e não está trazendo aquilo que eu realmente estou sentindo naquela situação. Quando você julga que você é incapaz, o que você verdadeiramente está sentindo? Será que você está chateado? Será que você está frustrado com essa situação? E aí sim, quando você tem clareza desses sentimentos, você consegue entender o que é importante para você, que está ali por trás dessa situação. É a partir desse momento que a gente começa a entender que a gente tem total responsabilidade e que a gente sozinho pode dar conta desses sentimentos que estão aparecendo aqui. E a gente para com aquela relação de que eu sinto porque algo me aconteceu, ou eu sinto porque outra pessoa me fez alguma coisa. Não, eu sinto porque é importante para mim algo. E aí é onde eu tenho total poder para fazer alguma coisa relacionada a isso que é importante para mim ou não. Quando eu trago para mim total responsabilidade para o que eu tô sentindo, eu posso a partir daí fazer pedidos, inclusive para ser acompanhada nesse sentimento. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida, onde eu fui buscar sentimentos e isso me fez conectar com mais clareza com aquilo que é mais importante para mim. Eu tinha pedido para uma pessoa deixar a chave de casa na portaria para que outra pessoa, outra visita que fosse chegar, pegasse essa chave. Essa pessoa esqueceu de deixar a chave. Imagina como que eu fiquei logo depois que fiquei sabendo que essa chave não estava na portaria. Me veio uma tensão corporal, uma raiva gigantesca e junto com essa raiva um monte de julgamentos. Que essa pessoa era egoísta, que ela não lembrava de mim, que ela não se importava comigo e que ela não tinha compromisso. Como eu já tinha algum contato com a CNV quando isso aconteceu, eu parei e tive uma oportunidade de fazer uma autoconexão e tentar procurar o que essa raiva estava efetivamente querendo me dizer. E ela estava querendo me dizer que eu tinha uma necessidade grande de cuidado com essa outra pessoa que ia chegar. Então, na hora que eu olhei para isso, eu olhei para essa necessidade grande de cuidado, eu falei, bom, se o que importa mesmo nessa situação é o cuidado com essa pessoa, eu vou tentar resolver e cuidar dessa pessoa que tá lá na portaria me esperando.
E fui resolver. Aquela raiva enorme foi se dissipando, os julgamentos ficaram um pouco menos barulhentos na minha cabeça e eu fui direcionar minha energia para resolver o que tinha acontecido. Logo depois que eu entreguei a chave, estava tudo bem com essa visita que estava chegando em casa, eu comecei a perceber que ainda tinha algumas emoções ali, alguns sentimentos. E esses sentimentos tinham a ver com chateação, frustração, e eles traziam uma mensagem de que talvez eu precisasse um pouco de parceria, de cooperação. Para mim era super importante isso. E a partir desse lugar eu pude conversar com aquela pessoa que esqueceu a chave sobre essa parceria, essa cooperação. Percebe como é diferente chegar para conversar a partir desse lugar, tendo essa clareza de que o que é importante para mim é parceria e cooperação, ao invés de eu chegar para ela e dizer que eu me senti, por exemplo, esquecida? Esquecida, lembram que é um pseudo-sentimento? Porque necessariamente envolve uma ação de outra pessoa comigo? Não, me senti chateada, porque para mim é importante parceria. Percebe que quando eu falo dessa forma, é uma energia diferente de colocar minhas necessidades? Ao invés de eu procurar a dinâmica do culpado e da vítima, eu na verdade estou trazendo uma oportunidade de conexão, onde inclusive eu trago a oportunidade de escutar do outro o que verdadeiramente aconteceu. Percebe o quão poderoso pode ser você identificar os seus sentimentos e como você pode, inclusive, trazer para a relação uma qualidade muito maior quando você é capaz de demonstrar aquilo que você está sentindo? Isso não significa que você tem que o tempo inteiro estar sozinho em relação aos seus sentimentos. Isso significa que você pode lidar com eles e, inclusive, fazer pedidos a partir daí. Vamos então praticar um pouco? Pensa numa conversa difícil que você teve nessas últimas semanas, por exemplo. Tenta pensar, inclusive, em falas suas e falas dessa outra pessoa que estava com você. E aí, usando a lista de sentimentos, identifica quais foram os sentimentos que você teve naquela situação. Tentando identificar se aparecerem alguns pensamentos aí ou se aparecerem alguns pseudo-sentimentos. E voltando para a lista de sentimentos para descrever efetivamente o que você estava sentindo. Você pode também seguir para um segundo nível desse exercício e tentar fazer uma hipótese empática do que essa outra pessoa devia estar sentindo. Lembrando, é claro, que a última autoridade para dizer o que essa outra pessoa está sentindo é sempre ela. Mas você pode fazer uma hipótese. Pode ser que ela esteja sentindo isso ou aquilo. Use a lista de sentimentos porque ela é uma excelente ferramenta para que você aumente o seu vocabulário de sentimentos, mas também deixe o seu coração dizer se tem uma outra palavrinha a mais que descreve e teste se isso não é um pseudo-sentimento ou não é um pensamento. Para finalizar, quero deixar uma frase para você que tem ainda muita dificuldade de entrar em contato com os seus sentimentos. A verdadeira conexão, ela acontece através da vulnerabilidade. É impossível abraçar alguém que está dentro de uma armadura. Essa frase a gente pegou emprestado do treinador Marc Avanzo, que é um treinador francês que a gente ama. E eu deixo aqui um beijo enorme para você e te espero no próximo vídeo.